meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula, a tia gostaria de saber como foi o final de semana de vocês. Foi tranquilo? Foi paz? Graças a Deus. A tia está morrendo de saudade de vocês. Antes da tia começar a nossa aula, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Primeira dica, que vocês sempre procuram um lugar calmo, arejado, silencioso, iluminado, para que você possa se concentrar na nossa aula. Tenha sempre perto de vocês o estojo de vocês, contendo seus lápis, suas borrachas, seu apontador, o material que você vai utilizar na nossa aula. Tenha sempre ao seu lado o seu livro didático, o seu caderno, para que você possa acompanhar e anotar algo que você considere importante. Nosso livro de hoje que nós vamos trabalhar vai ser o livro de português. Vocês vão pegar o livrinho de vocês, vão abrir na página 280 e 281. Que nessa página vai estar o texto, o Rei de Midas. Vocês vão ler esse texto, vocês vão interpretar esse texto, certo? Agora nós vamos falar na gramática. Vocês vão pegar o livro de vocês, vão folhear e vão levar ele até a página 285 e 286 para acompanhar a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre advérbios. Quando a tia fala de advérbio, são palavras que exprimem, são uma palavra variada que ajuda o verbo. Mas antes de falar dos advérbios, a tia vai relembrar vocês sobre os verbos que nós estudamos na aula passada. Nós falamos sobre os tempos verbais, nós falamos sobre as formas nominais, nós falamos sobre as pessoas dos verbos, sobre o nome verbal e sobre o modo que os verbos se apresentam. E os tipos de verbos que são regulares e irregulares. Hoje, na nossa gramática, nós vamos aprender um pouco sobre advérbios. Advérbio é uma palavra invariável, essencialmente ao verbo, exprimindo uma circunstância. Morfologicamente, ela é invariável. Sematicamente, ela expressa uma circunstância de lugar, de tempo, de modo, de dúvida, certeza, afirmação, negação e intensidade. Sintaticamente, o advérbio ele modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Então, sistematicamente, eles modificam o verbo. Existem vários tipos de advérbios. Os tipos de advérbios são de modo, que é o modo que se encontra, a intensidade desses advérbios, o tempo se relaciona aqui, ali, o lugar, o tempo, hoje, amanhã, o lugar, aqui, ali, negação, não, nunca, de dúvida, de afirmação, de exclusão, de inclusão, de ordem e de interrogação. O advérbio de modo é a mesma ação, pode realizar-se de diferentes maneiras. O falar, você pode falar depressa, alto, bem, então, devagar. É o advérbio, é o modo que você se expressa. Então, uma ação que é praticada pelo sujeito, ela pode vir de várias maneiras. Ela pode ser realizada, essa ação, de várias maneiras, dependentemente da frase. Como a tia botou aqui um exemplo para vocês. O falar, você pode falar alto, baixo, depressa, bem, mal. Então, representa uma ação que você pode realizar de diferentes modos, de diferentes maneiras. O advérbio de lugar é a mesma ação, pode se realizar em locais diferentes. A mesma ação que o sujeito pratica, ele pode fazer em locais diferentes. O passar, ali, acima, longe, lá, aqui, cá, perto, abaixo. Então, o caminhar, ali, embaixo, longe, perto,
Então, a ação você pode realizar, o sujeito pode realizar essa ação em determinados lugares. Advérbio de afirmação. A ação pode ser encarada de formas positivas. Quando eu for afirmar, usar o advérbio de afirmação, é que eu quero encarar essa ação que o sujeito vai praticar de forma positiva. O brincar, sim, de certo, certamente, efetivamente. Então, eu estou afirmando, eu estou dando uma maneira positiva. O advérbio de intensidade, ele indica quantidade. A intensidade é que vai ser feita. Quando eu falo em comer, que a intensidade dessa palavra comer, eu posso comer bastante, muito, posso querer pouco, mais. Então, eu estou dando uma intensidade, eu estou dando uma quantidade, o tanto que eu vou comer. Dançar, muito, pouco, menos, bastante, mais. Então, o que é advérbio? Ele modifica o verbo de maneira através do modo que o sujeito faz a ação, o lugar que o sujeito está praticando a ação, a intensidade que o sujeito está praticando essa ação e quando você quer dar uma afirmação positiva. O advérbio de negação. A ação pode ser encarada de forma negativa, já está falando, negativa. Brincar, nunca, jamais, não. Então, eu estou negando alguma coisa, eu estou encarando algo que eu vou fazer, essa ação do sujeito de forma negativa. Advérbio de dúvida, quando você está com dúvida de alguma coisa. Acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, ela volte a estudar. Talvez ela irá voltar à escola. Possivelmente, o menino irá à escola. Por acaso volte. Porventura, as aulas retornem. Talvez, ou porventura as aulas retornem, ele não vá. Ou talvez ela volte para casa. Locução adverbial. Quando há duas ou mais palavras que exercem função de advérbios. Temos a locução adverbial, que ela pode ser expressa. As mesmas noções dos advérbios, iniciando ordinalmente por uma preposição, certo? Então, a locução adverbial, ela vem acompanhada de uma preposição. Ela vem o advérbio acompanhado de uma preposição. Lugar, locução adverbial de lugar. À esquerda, ela está acompanhada de uma preposição acraseado, que é a junção de a mais a. À esquerda, à direita, de longe, de perto, para dentro, por aqui. Então, isso é um advérbio de lugar. A locução adverbial de afirmação, ela também está acompanhada de uma proposição. Por certo, a preposição por, sem dúvida, a preposição sem, mais o advérbio de dúvida. O de modo, às pressas, passo a passo, de cor, em vão, em geral, frente a frente, etc. De tempo, de noite, de dia, de vez em quando, à tarde, hoje em dia, nunca e etc. Então, as locuções adverbiais, ela vem acompanhada de uma proposição mais o advérbio. Exemplo de locução. Certamente ele irá ser eleito. Qual é o advérbio? Certamente. Com certeza é uma locução adverbial, porque ele veio com a preposição
A certeza é uma preposição de afirmação, mais a preposição com. Ele falou claramente. Claramente é o advérbio de modo. Ele falou com clareza. Com clareza, ele veio acompanhado de uma locução adverbial. Quando as circunstâncias são expressas por mais de uma palavra, denominamos de locução adverbiais. Vamos abrir agora o livro. Na página 290, nós vamos falar sobre onde e aonde. Onde, que ele significa lugar fixo, é chamada a atenção para 2 pontos. A palavra onde indica lugar fixo, e portanto não deve ser usada em situações em que a ideia de lugar não esteja presente. Então, onde significa lugar fixo. Onde você está? Em que lugar você está? Não sei aonde você está. Não sei em que lugar você está. Onde você mora? Em que lugar você mora? Você vai substituir a palavra onde por lugar. Aonde ela expressa movimento. A preposição a mais o advérbio onde. Não se deve confundir onde com aonde. O a da palavra aonde é a preposição a que se acrescenta e que indica movimento de destino. O aonde só pode ser usado quando dá uma expressão da ideia de destino, quando você tem algum destino a fazer, como você vai expressar movimentos. Ir a algum lugar, chegar a algum lugar, levar alguém a algum lugar, dirigir-se a algum lugar. Aonde você vai? Para onde você vai? Não sei aonde você vai. Não sei para onde você vai. Não se pode usar aonde com o verbo morar. Aonde você mora? Errado. O certo é onde você mora. Em que lugar você mora? Não, você nunca pode dizer aonde você mora, porque está errado. Não se deve usar, porque aonde significa destino, movimento, e onde significa lugar. Querendo rever nossas aulas, é só lá no nosso site www.escolapequenoespaço.com.br. Um grande beijo para todos, cuide-se, até a próxima aula.